Agora são 8 horas e 20 minutos em Natal. O governo renovou pela 10ª vez o decreto da emergência por conta da seca no Rio Grande do Norte. E muita gente estranhou pelo fato das chuvas que ocorreram no início desse ano e se vislumbra aí um período mais regular de inverno, né? Meu convidado hoje é o secretário de Agricultura, Guilherme Saldanha. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Diógenes. Prazer grande estar aqui com vocês. Bom dia a todos os seus ouvintes. Primeiro, vamos rezar para São José, né? Pois é, hoje é um dia muito importante para os agricultores, para os pequenos agricultores, para os agropecuaristas em geral, o dia de São José. Coincide o dia de São José com a passagem pelo equinócio, que é onde você define as estações do ano, né? E a passagem do Sol do hemisfério sul para o hemisfério norte, que passa no dia de São José, ele passa em cima da linha do Equador, provavelmente nesses dias, às vezes tem uma diferença de 1 ou 2 dias, é onde você tem uma grande influência para a consolidação da zona de convergência intertropical. Interessante, não é só uma questão de crença, não. Tem uma razão científica por trás disso tudo. É uma coincidência também. É uma né? coincidência da natureza e científica. Então, ela começa a agir muito fortemente nesse período e normalmente nos períodos de março, abril e maio é onde nós temos as chuvas com mais abundância quando temos o inverno regular. Eu acredito que o agricultor que está escutando esse programa agora está... E o que é que tal desse equinócio tá dizendo, né, secretário Guilherme? Bom, a última reunião que teve de todos os meteorologistas do Nordeste era que as chuvas começariam a ocorrer a partir do dia 15 de janeiro. Efetivamente, essas chuvas, a todos os seus ouvintes, a lembrar que antes do Carnaval começou a ocorrer as primeiras chuvas. Choveu bem, né? Até o dia 15 de março, entre o dia 15 de fevereiro para o final de fevereiro, o inverno estaria se consolidando. A gente passou esse verão, choveu bem, já tem ocorrido boas chuvas em todo o estado do Rio Grande do Norte. Reservatórios pegaram água, né? Começaram a pegar água. A gente está passando por um veranicozinho aí de em torno aí de uns 10 dias já. E a expectativa é que a partir de hoje, no máximo quarta-feira, você comece a ocorrer novas chuvas com mais intensidades. A atuação dessa zona de convergência intertropical em cima do Nordeste, e ela está atuando muito bem em cima do Rio Grande do Norte, em cima do Ceará e pegando um pouco da Paraíba. Pois é, então o senhor está otimista? Eu estou otimista. A expectativa é que tenhamos um inverno de normal a possivelmente acima da média. Apesar das chuvas, que a gente fez referência aqui, o governo decidiu decretar novamente a emergência da seca pela 10ª vez consecutiva. Era necessário o decreto? Sim, era necessário. O que ocorre é que você tem várias ações, principalmente de abastecimento de água, com uma operação realizada pelo governo do estado, a Operação Vertentes, que é realizada pelo Gabinete Civil, a Defesa Civil e a CAERN. Então você precisa manter algumas dessas ações para que, até que se amenize e que, se Deus permitir, que se encerre esse ciclo de seca. Porque é preciso agilidade nesse processo burocrático. Né? Exatamente. Então a expectativa é, ocorrendo as boas chuvas esse ano, e se Deus e São José haverá de permitir, é que nós, em outubro, o decreto tem validade de 6 meses, possivelmente em outubro, se Deus quiser, não vai ser necessário mais renovação desse decreto. Antes do final desse prazo, 180 dias, o decreto não será revogado, não. Ele será mantido Provavelmente será mantido. Tem várias políticas agrícolas, tanto do governo do estado como do governo federal. Aqui eu vou falar sobre o Garantia Safra, que é um programa que o governo federal e o governo do estado participam muito forte nisso. É um compromisso do governador Robson de estar pagando a parte que cabe ao estado, mesmo diante dessa crise. A gente tem cumprido essa promessa com o agricultor, e o governo federal, ele só reconhece que sofreu a seca aqueles municípios em que houve decreto de emergência. Por isso, ainda a necessidade da gente fazer esse decreto e o que foi publicado esse final de semana. E isso ocorre em outros estados do Nordeste também, né? Tem sido uma... Infelizmente, nesses últimos anos, desses 7 anos de seca, foram rotina dos estados. 7 anos de seca? 7 anos de seca. A seca começou em 2011. Aí você, de 2011 até o final do ano, espero que tenha encerrado esse ciclo. Agora a gente fechou 7 anos de seca. Foi um período acima da média, né, da seca. Geralmente se falava muito em 5 anos de seca, mais tardar 6, 7 anos. Né? A climatologia começou a registrar as chuvas no Nordeste na década de 1850. 1850, tá, ainda no Império. Ainda no Império. Então, desde 1850 para os dias atuais,
não houve registro de 6 anos consecutivos de baixas pluviosidades. Pois é, então essa eu talvez seja ali, aquela região ali do Seridó, né? A família de lá da região do Seridó, a gente sempre bateram sempre com essa coisa dos 5 anos de seca, aí depois você vinha um período de chuvas, pois regular de chuvas, e depois nunca passou de 5 anos de seca, né? Que já é uma tragédia, né? Já é uma tragédia. Já é uma tragédia. Então a gente está nesse 7º ano consecutivo, uma luta grande, o governador Robson tem se preocupado, a gente lá na secretaria, em montar programas que tentem ajudar. Se esse ano, na verdade, Deus querer e permitir que a gente tenha essa retomada das chuvas, que a gente tenha retomada de lavouras, que a gente tenha retomada de pastagem, que a gente entre num ciclo de abundância, de retomada da produção agropecuária, que foi quem efetivamente sofreu muito com a seca, foi o setor agropecuário. É isso que eu queria entrar nessa parte da entrevista, nos números, nos prejuízos, né? Quais são os números dos danos causados pela estiagem? A gente tem 2 números que eu considero de extrema importância. Primeiro é o rebanho bovino, que existia em 2011, e o rebanho bovino que tem nos dias atuais. Qual foi a queda? A queda em torno de 45%. A gente tinha um rebanho em torno aí de 1.200.000, 1.300.000 cabeças, e hoje os números que a gente controla através da vacinação da aftosa, cerca de 850.000 cabeças de bovinos. Grande perda. Grande perda. Isso afeta diretamente o bolso do produtor rural. Ovinos e caprinos, vamos Aí uma redução em torno de 33% a 35%. O ovino, para quem não conhece, não está... o ovino são as ovelhas e os carneiros. E os caprinos, as cabras e os bodes. E são os primos dele, mas tem essa categoria diferenciada. Que são animais um tanto mais resistentes, são animais mais fáceis de sobreviverem no momento de seca, porque o agricultor, teoricamente, está gastando menos. Uma que não gosta de usar um desodorantezinho, tal, pois é. Mas a gente deverá estar entrando num ciclo, o governo tem provocado ações, como a gente está fazendo o maior programa de distribuição de palma forrageira já realizado no Rio Grande do Norte. São 2.700.000 raquetes de palma, podendo chegar a 5 milhões, produzidas pelas fazendas da Imparne, parte compradas com recurso do governo cidadão, do Banco Mundial. Não dá, Diógenes, para a gente querer fazer pecuária se não tiver reserva de forragem. Esse é o grande problema. O milho ele consegue comprar através dos programas da Conab, do governo federal, ele consegue comprar barato. O farelo de soja, ele compra caro. Mas o grande problema da alimentação dos rebanhos, para que eles continuem vivos e produzindo, é a questão da forragem. E a palma é importantíssima. E a palma é importantíssima nisso. Então o governo está distribuindo para mais ou menos aí beneficiar uns 5 mil agricultores, 5 mil pecuaristas, pequenos pecuaristas, agricultores familiares, para que eles... Aí vai ter uma responsabilidade muito forte. A parte da gente, o governo está fazendo, a Emater está sendo capacitada, a Imparne, estamos realizando dias de campo, mas aí vai ser a responsabilidade do produtor de pegar essa palma e plantar. É ele quem vai salvar o rebanho nesse momento de seca. O senhor falou sobre a perda do rebanho bovino, que foi um dos números, e o outro número? O leite. A gente tinha uma bacia leiteira que se produzia mais ou menos em torno de 600 mil litros por dia. A estimativa é que hoje esteja girando em torno de 300 a 350 mil litros de leite por dia. Engraçado, a maior parte desse leite é produzido lá na sua região do Seridó. Se tira efetivamente ali leite de pedras. E esse projeto que a Assembleia aprovou e o governo sancionou, o projeto das queijeiras artesanais, e isso deverá causar uma boa revolução, porque a grande maioria desse leite que é concentrado na região do Seridó é de pequenos agricultores que fornecem para aquelas queijeiras pequenas, queijeira artesanal. Se eu não me engano, são mais de 300 produtores, pois é, né? De queijo, do setor de queijo. Só do setor de queijo. E esse pessoal vive meio que à margem da lei. Uma legislação maluca imposta pelo governo federal, que você jamais vai conseguir atingir isso, tá certo? Só quem consegue atingir é JBS, Friboi e por aí vai. Aliás, esse povo não atingiu outras coisas, mas focando no queijo. Então agora a gente está, o governo o estado do Rio Grande do Norte tem hoje uma legislação aprovada pela Assembleia, o governo do estado, o governador e na minha pessoa, fizemos um decreto regulamentando, e hoje um queijeiro artesanal, inclusive foi matéria agora, nesse final de semana, domingo, no Globo Rural, você com 30, 40 mil reais, você consegue fazer uma queijeira dentro de um padrão que ela tem um selo, e evitando que o próprio governo, na figura do IDIAD, que é o Instituto de Defesa Agropecuária, vá lá e apreenda esses queijos porque ele não tem esse registro. Aliás, um dos marcos importantes do governo Robson Faria, essa questão das queijeiras, né? Porque é muito fácil hoje jogar pedra
desse, daquele político, daquele gestor, mas é bom a gente também ressaltar as coisas positivas. E isso é um avanço. E não custou R$1. Foi só a sensibilidade do governo, a sensibilidade do governador Robson de organizar essa cadeia, tá certo? E sem custar R$1 para o estado do Rio Grande do Norte. Pelo contrário, vai render. Vai render mais. A expectativa é que a gente consiga colocar até o final do ano mais de 60 pequenas queijeiras regulamentando. E esse pessoal estava toda a margem desse processo, correndo o risco de ter mercadoria apreendida e um desastre tanto para o dono do queijeiro, coitado, como para aquele fornecedor de leite dele, porque ele só paga o fornecedor de leite quando vende o queijo. Eu estou com o número aqui, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente. Fala-se que o Rio Grande do Norte teve uma perda de 4 bilhões de reais só com a seca nesse período aí, por ano. É isso mesmo? O IBGE levanta o número pegando a quantidade de rebanho que existia, o que é que perdeu-se. As safras, o que é que se produzia, os números de milho, feijão, o próprio sorgo, de algodão, e o que é que perdeu-se. Vamos dizer, essa questão do leite, o que é que se produzia diariamente, e se chega nesse volume de 4 bilhões de reais. Como eu espero que a gente entre num ciclo de retomada, a presença, nós também, Deus, não custou R$1 para o governo do estado, nós conseguimos desburocratizar as licenças ambientais para o setor agropecuário, principalmente para os pequenos. Não faz sentido um pequeno agricultor que está nos ouvindo agora, lá em São Paulo do Potengi, que tem lá umas vaquinhas tirando leite, e ele quisesse plantar 1 hectare de capim para fazer irrigado, esse capim irrigado. Necessidade dele não vai poluir, nem vai causar nenhum dano ao meio ambiente. Precisava de uma licença que custava R$8.900. Minha nossa. Então, isso também foi uma ação do governador Robson, e que, desburocratizando essas licenças, cabe agora aos bancos oficiais do estado, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, tratar também de uma desburocratização do acesso ao crédito rural. Não faz sentido um produtor passar 6, 8 meses para tem um empréstimo do Banco do Nordeste. Por fim, nosso tempo acabou, mas eu queria saber como é que estão os reservatórios da água aqui do Rio Grande do Norte. Eu sei que tem do lado do nosso colega Josivando mas a situação tem melhorado muito pouco, ainda muito pouco. Armando Ribeiro estava num volume morto, saiu do volume morto, mas ainda com talvez 12 ou 13%, não sei esse número exato, da sua capacidade. Então ele precisa chegar, e a expectativa é que até junho, julho, se Deus quiser, ele chegue algo em torno aí de 40%, 50% do seu reservatório. As principais barragens nossas são Armando Ribeiro, lá em Açu, com 2,4 bilhões de metros cúbicos, Apodi com 600 milhões e o Mari com 300 milhões. Armando Ribeiro nessa situação, mas ainda com capacidade para fazer as grandes abastecimentos através das adutoras, que saem de dentro dessa barragem, ou do Rio Açu, que é abastecida por ele. O Mari não tem abastecimento de água para adutora, mas em Santa Cruz de Apodi tem adutoras que vai desde Mossoró e, salvo engano, entra bem ali para a região do Alto Oeste, a Tromba do Elefante, é abastecida por adutoras saindo da barragem de Santa Cruz de Apodi. São José, rogai por nós. Rogai por nós, São José, que nos deu um bom inverno. Eu tenho um filho com o nome de José, em homenagem a São José, e a meu pai, que também se chama José. E vamos esperar que São José nos ajude e nos abençoe com um bom inverno. Guilherme, um abraço, obrigado por sua presença aqui, boa sorte nas ações do governo aí para combater seca e facilitar a vida do produtor rural no Rio Grande do Norte. Um abraço para o nosso querido Paulo Saldanha, seu irmão. Obrigado, vou dar esse abraço a ele, carinhoso. E eu é que agradeço a você e seus ouvintes, a paciência. Logo mais, 12h10, na Band, RN Acontece com Diógenes Dantas, hein? Eu vou entrevistar o governador Robinson Faria na reestreia do programa RN Acontece com Diógenes Dantas. 12h10, na Band. Fiquem com Deus. Até amanhã, no Jornal 96.